Vamos conhecer neste episódio do IBFcast sobre a IUP, que é a maior plataforma de lavanderia do Brasil, presente em diversas cidades dos estados de São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pará e Ceará. Por meio do aplicativo, consumidores se conectam às lavanderias 24 horas por dia, 7 dias por semana, contando com mais de 40 mil serviços disponíveis na palma da mão. Gente, isso é tecnologia, né? E como no IBF a gente gosta de falar sobre tecnologia. E para a gente falar sobre isso, nós estamos recebendo a Henriette Oliveira. A Henriette, ela é a fundadora da IUP, e ela vai trazer para a gente, você que gosta de tecnologia, você que gosta de ter a sua vida facilitada, né, por meio da tecnologia, uma oportunidade. Fica bem atento a esse episódio do IBFcast, que você vai ter novidades assim bem interessantes. Henriette, antes de mais nada, obrigado por você ter aceito o nosso convite, né, para participar com a gente do IBFcast, que a gente sempre tem essa pegada de trazer no IBFcast novidades, né? Coisas importantes, temas interessantes. E eu gostaria que você falasse da IUP. A IUP foi fundada em 2019, né? E tem uma diferença, por exemplo, que as pessoas pensam assim, é tudo lavanderia, né? Deve ser uma plataforma que facilita e tal, mas é tudo lavanderia. Não, tem o diferencial de atendimento, de opções de escolha. Então eu queria que você explicasse para as pessoas, para quem está acompanhando agora o IBFcast, sobre essa tecnologia na palma da mão. Maravilha, Milton. Bom, primeiramente eu agradeço a oportunidade. É muito legal estar aqui falando da IUP, que eu amo a IUP, não tem como. É um filhão aí para mim, né? Uma ideia que nasceu do nada, estava sozinho almoçando, e aí é muito gostoso o fato de tirar essa ideia literalmente da cabeça, transformar em algo que não só facilita a vida de muitas pessoas, mas promove conexões, como a gente agora, e o fato de poder falar para as pessoas não só do empreendedorismo, dessa jornada, mas consequentemente de como é trabalhar com inovação. Então, partindo do fato da inovação, né, vai muito além do universo da lavanderia. Então, inovar para um setor que é muito tradicional aqui no Brasil, que é em geral familiar, e que em muitos casos, às vezes, está na terceira geração, é o que eu vejo, né, nas minhas visitas nas lavanderias. Já são mais de 600 lavanderias que eu já visitei. Adoro conhecer os parceiros, memorizar as histórias, então vira uma super, hiper família mesmo. E o universo da lavanderia, ele é gigante. Então, o fato de facilitar a vida do consumidor, mas tornar não só uma experiência de praticidade, de conexão, mas uma experiência de limpeza mesmo, uma experiência que torna essa atividade mais democrática. É muito natural da cultura do brasileiro enxergar que a lavanderia não é para ele. Então, na época de abertura da IUP, tive a ideia, e agora? Vamos pesquisar, vamos entender quanto que isso de fato é um problema para mim ou é um problema grande, é uma dor grande. Então, mapear essa dor e transformar a dor, extrair o desejo da dor, né? Então, isso é muito importante. Para você ter uma ideia, eu fiz em torno de 50 pesquisas de mercado para entender, assim, quais eram as barreiras para o consumidor fazer o primeiro pedido de lavanderia. Gostei disso. Gostei disso. Detalha pra gente sobre o que você identificou nessas pesquisas. É muito interessante ver, primeiro, a falta de conhecimento natural. Veja que os nossos pais, né, os nossos tios, nossos avós nos ensinam muitas coisas. Mas alguma vez algum parente seu falou, Milton, hoje é o dia de eu te levar numa lavanderia? É verdade. Então, assim, não tem isso na vida de ninguém. Então, em geral, as pessoas, eu mesma, tá? Eu sou formada aqui na Unicamp, mas os meus pais moram no litoral. Então, 2 anos da minha vida, o que eu fiz? Como muitos e muitos universitários,
colocava as roupas para lavar e levava 5 horas de viagem para lavar no final de semana. Então, assim, hoje parando para pensar, qual é a lógica disso? Nenhuma, entendeu? Mas não existia, assim como não existiam na minha época de faculdade todas as outras grandes plataformas, as de transporte, as de comida, as de farmácia, então também não existia a de lavanderia. Sim. Então hoje a gente poder transformar a vida desde ali do universitário, promover isso para as novas gerações de consumidores, isso é muito legal. Então tem todo esse aspecto cultural, ninguém te ensina a ir numa lavanderia, tem todo um aspecto cultural de a lavanderia não é para mim, a pessoa acha que é caro, acha que não cabe no orçamento, sem ter ideia de quanto custa. Tem depois um outro medo, o brasileiro é muito apegado às coisas, então como que eu vou deixar o meu casaco, a minha blusa, a minha coberta, o meu ursinho medo de perder, com alguém, né? O medo da perda é gigante. Então foi muito interessante mapear esses medos e entender, conversando, entender com pesquisas, com formulários, com os mais diversos tipos de interações, esses medos, mapeá-los e falar, tá bom, como que eu, pela tecnologia, vou conseguir quebrando esses medos? Porque, de fato, o primeiro pedido na IUP, para qualquer pessoa, é o mais difícil. Mas quanto tempo você levou para fazer o seu primeiro pedido no aplicativo de transporte e depois não parou mais e fala como que eu vivia? Ou qual foi a primeira vez que você usou o próprio GPS, seja do carro ou do celular, e depois falou, nossa, como que eu usava? Nossa, tinha o guia 4 rodas, como era difícil. Então, cada uma dessas inovações é a mesma coisa. Como que você vivia sem o aplicativo de comida? Então, é muito legal ver os nossos clientes e ver esses retornos. Eu adoro. A gente brinca que era assim, o cliente antes da IUP e depois da IUP. Mudar a vida daquela pessoa, simplificando isso na rotina, isso é muito gratificante. Não, você sabe que você estava comentando agora, e eu estou viajando aqui, porque eu estou pensando no seguinte. Antigamente, as pessoas elas tinham que levar as roupas nas lavanderias. Aí você pega uma cidade como São Paulo, por exemplo, né? Tem locais que para você parar é um inferno. Campinas não é muito diferente. Campinas também é muito diferente. Tá chegando a esse ponto também. E aí você chega e pensa assim, nossa, que dificuldade para parar nessa lavanderia, que eu gosto dessa lavanderia. Mas, puxa, é um sofrimento, né? Para chegar aqui, ou pagar o estacionamento que está caro. Sim. Né? Aí eu tenho que ficar um tempo para depois já levar aquela roupa já comigo. Sim. E tal. Aí tem o estacionamento que leva tanto X por tanto tempo que eu uso e tal. Hoje, isso é um filé mignon. Quando você fala de IUP, por quê? A pessoa vai chegar lá, vai conseguir resolver as coisas de casa. Sim. Entendeu? Ele vai escolher a lavanderia vai lá na casa da pessoa, né? Vai recolher aquele material e vai devolver quando completar o serviço. Simples assim. Simples né? assim. Aí se você for parar para pensar, você estava falando que as pessoas ficavam na dúvida, por exemplo, é algo que deve ser caro, né? Lavanderia e tudo mais. Mas se você for parar para pensar, por exemplo, vendo sob o ponto de vista da plataforma, tá? Eu estou economizando tempo, eu estou economizando dinheiro. Por quê? Porque o estacionamento é muito caro, né? Isso sem levar em conta também a questão do estresse, que você fica circulando em busca de uma vaga, isso aí estressa as pessoas. Sim. Quer dizer, então, quando você vai avaliar sobre esse ponto de vista, o custo-benefício é enorme. Sim, é muito interessante quando a pessoa sabe... entra um outro conceito muito importante, que é a educação financeira. Sim. Então, isso também é um ponto que é muito raro aquela pessoa que consegue colocar na ponta do lápis a hora dela, o tempo que ela vai levar para separar as roupas. Vamos falar para quem lava em casa de fato. Separar as roupas, colocar para lavar, esperar a máquina, colocar no varal, às vezes meia hora, 40 minutos, depois tirar do varal, dobra tudo, separa, o tempo da passadoria. Sim. Se ela gosta lá, muitas peças sociais, não tem jeito, você não vai deixar de passar. Às vezes uma toalha ou um pano de prato, uma coisa assim, você não passa, mas o resto você vai também passar. Então, as horas de passadoria e para guardar tudo isso. Então, muitas pessoas vivem na casa mágica. Então, lá, já tá tudo bonitinho na gaveta, não entende o tempo que tem alguém por detrás de tudo isso. E fora as falhas, né? Então,
existe todo um universo aí normal, natural, de mancha, de sujidade, de coisas que você às vezes não sabe cuidar em casa, então também tem um prejuízo. Então entram diversos fatores, a energia elétrica do próprio processo, os produtos que você vai comprar e vai carregar e vai usar e que às vezes, na grande maioria dos casos, não combinados com as técnicas da lavanderia, você não vai ter o mesmo resultado. Então, quando a pessoa para e aprende, entende fazer esse cálculo, e ela descobre, né? Às vezes ela está tão acostumada que ou é só uma peça grande, ou é um tapete, ou é uma cortina que vai para a lavanderia, que ela não para olhar que não, tem planos mensais. Tem planos para lavar, secar e dobrar, tem planos para lavar e passar, onde semanalmente a lavanderia passa 2 vezes na semana na casa dela e transforma essa rotina inteira. Então você está com um lugar que tem uma operação segura, ou seja, a lavanderia tem também a sua responsabilidade pelas suas roupas. Então você tem uma combinação de fatores profissionais. Henriette, o que é isso? Isso é um pouquinho do ciclo de Sinner. Entra a técnica aí, onde a gente tem a combinação da temperatura do produto, da esfregação, a ação mecânica e tempo de molho. Então você tem essas combinações que são responsáveis também pelo resultado de cada peça. Você tem alguém que está ali olhando a etiqueta de cada uma das roupas para fazer o processo adequado. Isso é úmido, isso é wet cleaning, isso é a seco. É a seco, qual dos tipos de solvente que vai, de fato, trazer o resultado que pode ser aplicado, não vai encolher, não vai migrar a cor. Então aí você entra para um outro universo técnico também, que deve ser considerado. A gente pega, ainda por conta das questões culturais, muitos problemas. Os parceiros de lavanderia brincam e falam, o teu papel é super importante para não... a lavanderia não é a pastelaria, ou seja, todo mundo às vezes quer tudo em 15 minutos, e a lavanderia não é a casa de milagres. Porque todo mundo acha você, na verdade, você pontua as pessoas, né? A gente tem um papel também dentro da tecnologia, um papel educacional grande. Isso que você falou de retirar e de entregar, a gente leva uma conveniência muito, muito boa, porque na hora que você está fazendo seu pedido, né, seja no app, seja no nosso site, ou seja no nosso canal também, por WhatsApp, você já consegue ver ali qual que é o tempo de lavagem de cada peça e, consequentemente, a data de entrega. Então, estou no app agora, primeira coisa, é uma interação modelo 2-1, ou seja, a lavanderia vai 2 vezes na sua casa, primeiro para retirar e depois para entregar. E tem um timing disso, não adianta. O tênis não vai ficar pronto de um dia para o outro, o tapete também não. Então, você consegue ver tudo isso de forma muito clara e muito transparente. Não, e é legal pelo seguinte, porque as pessoas elas têm como se programar. Exato. Né? Porque hoje em dia, até ouvi uma matéria recentemente na TV, que estava falando sobre isso, né? Que o tempo ele fica cada vez mais valioso, né? Ele é cada vez mais escasso. Exato. Né? A gente tem uma dificuldade hoje com um tempo muito grande. Né? Eu até brinco com as pessoas que eu vejo e falo assim, nossa, às vezes eu queria que o meu dia tivesse 36 horas, porque 24 horas está pouco. E aí a gente ia colocar tanta coisa que ia faltar mesmo. Exatamente, sempre vai ter isso, né? Sempre. Mas assim, Henriette, hoje, por exemplo, quantos parceiros vocês têm na plataforma, na IUP? Hoje são quase 200 parceiros, atendendo São Paulo inteira, diversas cidades do interior e várias cidades nos outros estados também, onde nós já atuamos. Olha, eu estou vendo essa moça conversando com o Milton e aí eu estou gostando do papo, né? Eu estou gostando que é uma plataforma que vai facilitar a minha vida, né? E vai ser muito importante para mim, porque é economia de tempo, né, e tudo mais. Mas aí eu tenho uma preocupação, que é o seguinte. Tá tudo tão violento. Aí eu vou fazer, por exemplo, uma solicitação pela plataforma. Aí vai vir, por exemplo, alguém dessa lavanderia e tal, para minha casa, para me pegar esse material. Mas, obviamente, gente, por ser uma plataforma, como é o caso da IUP, existe toda uma preocupação, inclusive no cadastramento dessas empresas, não é verdade, Sim, sim.
A IUP só trabalha com parceiros, ou seja, lojas físicas de lavanderia, tá? E lojas tradicionais, lojas conhecidas nas cidades em que nós atuamos. E uma coisa no setor de lavanderia, as pessoas às vezes acham que é um motoqueiro que vai aparecer na casa ou às vezes na empresa mesmo. A gente atende muitas empresas e a questão da segurança e da gestão é o que as empresas mais gostam, porque os motoristas de lavanderia são em geral funcionários da própria lavanderia, porque a lavanderia é um furgão na entrega e na coleta, né? Sim. Porque você precisa ter toda a parte de cabides mesmo por conta da passadoria. Então, a gente tem motoristas parceiros, a gente tem um atendimento por moto, mas muitas das vezes essas questões às vezes, de medo, de segurança, tem todo um credenciamento em todas as etapas e a plataforma também. Então, não é só o aplicativo do cliente, é o aplicativo do motorista. Então, se ele precisa se identificar, ele tem facilmente também um app que é só dele, onde comprova ali, onde ele mostra, não, é esse o pedido. Então, é um dado identificador único. Então, tem o aplicativo do motorista, o aplicativo do cliente, o painel de gestão da lavanderia. Então, isso traz muito conforto, muita segurança em todas as etapas. Então, o dono da lavanderia, ele também consegue saber tudo o que está acontecendo na operação, em todos os pedidos, a todo momento e de Tempo qualquer real, lugar. né? Tempo real. Eu fiz essa provocação, Henriette, propositadamente, porque eu já sabia dessa questão, dessa segurança, né? E hoje, Henriette, quando a gente fala em segurança, segurança é tudo, segurança é vida, inclusive. Sim, né? sim. Então, não é a questão, hoje, quando a gente fala em segurança, a gente não está falando assim, não, o cara vai roubar. Não, o cara rouba, o cara mata. Infelizmente, né? Então, essa questão da segurança, ela é extremamente importante, né? E mostrar, por exemplo, que através da tecnologia existe todo esse cadastramento, toda essa preocupação de trazer para você a segurança. Agora, mudando um pouquinho de assunto, Henriette, eu fico parando para pensar que hoje, por exemplo, tem sido campeão de venda os chamados estúdios. Sim. Né, que são imóveis que têm em média 30 metros quadrados, né, 40, 50. Com muito esforço cabe alguma pessoa lá. Exatamente. Mas assim, aí eu estava pensando aqui agora, eu falei assim, gente, no estúdio não dá para o cara ter uma máquina de lavar roupa. Não dá, tem espaço. Então, por exemplo, de repente, para esse cara, nossa, puxa, ter uma plataforma é um negócio legal. Mas aí a pessoa pensa assim, não, mas eu tenho, por exemplo, em algumas opções, por exemplo, de estúdio, uma lavanderia comunitária que atende, de repente, sei lá, 600 pessoas. Você já imaginou, por exemplo, para você atender esse povo todo? Porque o que acontece? O cara vai escolher, por exemplo, no caso, ele morando nesse imóvel, ele trabalha, né? Então, para ele utilizar aquele espaço, ele vai utilizar à noite, ou ele vai utilizar sexta para sábado, sábado para domingo. Só que todo mundo pensa do mesmo jeito. Então, você vai ter que entrar numa fila de espera. Por que eu estou falando isso, gente? Que aí você começa a verificar, e a gente falou ainda há pouco sobre isso, é a questão do custo-benefício. Por quê? Se a pessoa vai falar o seguinte, mas eu não vou enfrentar essa fila nem a pau, preciso dessa roupa rápido, entendeu? Né? Preciso fazer uso dela para trabalho e tudo mais. E se você sabe que você tem uma plataforma que facilita a sua vida, né? É importante, mas eu acho que tem algumas questões, Henriette, que a gente tem uma preocupação maior ainda, que é a questão de saúde mesmo, né? E aí eu gostaria de pontuar isso com você, porque eu acho que são pontos importantes que você precisa entender e precisa associar de tão quanto isso é importante para o bem-estar seu e muitas vezes não só seu, mas da sua família. E tem uma questão assim importante com relação a isso, né? Dessa utilização da lavagem de roupa, por exemplo, numa questão comunitária, né? Exato, tem mesmo.
Bom, primeiro a questão dos estúdios, né? A gente acompanha muito a demanda, o crescimento da demanda, o crescimento do setor e a urbanização e o fato das pessoas morarem cada vez por mais tempo sozinhas e em espaços menores. São dos 3 principais fatores desse crescimento acelerado do setor de lavanderia. De fato, todos têm a mesma rotina, todos saem muito cedo, todos voltam muito tarde, em geral é dupla jornada, trabalho e depois vai para a faculdade. A gente atende muito o público universitário e mesmo a turma que já está entre os 30 e os 40 e que segue morando sozinha assim, isso é super normal. Então, os planos, né, mensais ajudam muito nessa tarefa e depois entra, né, nesse viés também da competição da máquina de lavar desses ambientes, e aí entra vários fatores. Normal, ok, para peças do dia a dia vai, mas para o tênis, para o terno, para as roupas sociais, para as peças grandes, essas máquinas comportam no máximo um cobertor de solteiro. Então, você vai para uma cama de casal, queen, king, não cabe. Então, tem várias barreiras mesmo do tipo de peças, por isso que a gente tem mais de 40 mil serviços na plataforma. Então, quando você para pensar em todo o universo de lavagem, que é enorme, e aí entram peças de outros cenários, como o cenário pet. Então, a gente, caminhas de cachorro, roupinhas, o que acontece também, que daí a gente entra no viés da saúde. Às vezes, roupas que têm mesmo secreções humanas ou secreções de pet, vão lá e são totalmente misturadas. E essas máquinas não têm ali o mesmo rigor de... Primeiro que está misturando a flora bacteriana lá de todo mundo, então acaba de fato propagando doenças. Tem pesquisas, se você parar e olhar, falar, tem riscos de contaminação? Sim, há riscos de contaminação, por isso que tem que ter esse cuidado. Em lojas de autosserviço, cada vez mais frequente você observar que tem os processos de higienização entre os ciclos de lavagem, isso que é o correto, e são assim que as lavanderias trabalham também. Então não é o fato só da separação por cor ou por tipo de peça, é a separação por conta desses agentes de contaminação. Então, peças de pet ou locais, lavanderias que também atendem clínicas de repouso ou clínicas de estética, você tem toda uma separação, você tem dupla barreira, você tem licenças específicas, então tem todo um profissionalismo nessa sequência, nesse atendimento. E as questões dos ambientes compartilhados, sim, são alvo de preocupação não só pelo tempo, pela gestão do uso, mas pela forma também, aí a gestão técnica, pela forma como você não tem como monitorar o tipo de roupa que está entrando. Não, e tem uma outra coisa também, você estava falando sobre a questão dos pets, mas tem uma outra questão também importantíssima, que é, por exemplo, as pessoas levarem pano de chão para lavar, por exemplo. Sim. Né? Sim. Tem esse detalhe aí que é complicado. Sim. Né? Que a probabilidade de contaminação ela acaba sendo muito grande. Sim. Né? Então, o que eu acho que é legal? E eu quis até pontuar isso daí com você justamente por isso. Né? Porque as pessoas verem, por exemplo, mais uma vez, custo-benefício. Né? Porque saúde não tem preço, Henriette. Exato. Né? De repente, o tipo de contaminação que a pessoa pode pegar, o que ela vai gastar com medicamento, com tratamento, é uma coisa assim absurda. De onde veio, qual Exatamente. foi a fonte dessa contaminação, até entender, às vezes, uma doença dérmica, às vezes uma alergia, tem vários tipos de contaminação, né, de como isso vai, de fato, afetar, e a pessoa até associar isso é muito difícil. Agora, dentro do processo de crescimento da IUP, e até dentro do planejamento estratégico de vocês, vocês estão calculando, por exemplo, crescer quantos % ao ano? Boa pergunta. O legal da estrutura do marketplace, né? Isso é muito associado também à tecnologia que a gente desenvolve e como que a gente distribui isso. Então, nós somos uma empresa B2B2C, onde, consequentemente, aí dentro da tecnologia a gente tem 70% do que a gente produz ao ano focado ao consumidor final, seja ele ali o consumidor direto do app, ou sejam empresas, clínicas de estética, salões, pet shop, clubes, que também fazem as suas demandas corporativas. E 30% aí para o parceiro de lavanderia. Então, a gente tem toda uma expansão
nessas duas frentes. E o que é muito legal é que cada novo player, né, dentro da plataforma traz ali a sua carteira de cliente, que impacta automaticamente aí num aumento de 20% dentro daquela região que a gente atua. Quer dizer, até é mais interessante, né? Porque você, na verdade, você tem um projeto de expansão e de crescimento focado, né? Sim. Regional. Sim, Quer dizer, sim, não sob o ponto de vista global, mas sob o ponto de vista de estrutura de negócio, que aí é interessante até para você canalizar e desenvolver ações, por exemplo, em determinadas regiões, com o objetivo, por exemplo, de canalizar novos parceiros. Exato. Né? Você consegue fazer isso. Hoje, por exemplo, eu sei que vocês estão com um projeto de expansão bastante interessante fora do Sudeste, né? Sim, sim. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. O Ceará é um estado que eu sou metade paulista e metade cearense, então tenho família no Ceará e fiquei muito feliz com a chegada do Ceará na plataforma. E lá são pelo menos 24 lojas aí, são duas grandes marcas com serviços e tem também vários padrões de serviço. Tem o serviço de prazo normal e tem o serviço express. Então, eles conseguem oferecer tanto express quanto prazo normal. Ah, que legal. Porque por ser uma cidade turística, né? Então é muito importante, a pessoa chega lá, viaja, vai passar o final de semana, quer voltar com tudo limpinho, ou então foi no parque aquático, ficou todo molhado, quer no dia seguinte já ter as roupas sequinhas para usar. Então, essas demandas express, elas fazem a diferença mesmo na rotina de quem está viajando. E também são dois segmentos, um público, um segmento premium, que a turma fala, focado ali em peças de festa, em peças sociais, e o segmento família, ou seja, focado nos planos da rotina do dia a dia. Isso é muito interessante no universo da lavanderia. Então, a gente atende diversos setores. Às vezes a pessoa acha, né, o que é o arroz com feijão da lavanderia? A camisa social e o edredom, é muito imediato isso. Mas, além desse crescimento, né, dessa regionalização, é muito interessante os diferentes segmentos que tem no universo de lavanderia. Segmento automobilístico, segmento esportivo, o segmento de luxo, de revitalização de peles, de peças em couro. Olha só, que interessante. Faz parte desse universo também. Então, às vezes, chega pra gente... Porta de carro chegou na semana passada e aí a pessoa vai falar, porta de carro, o que esse cliente quer na Yupi? Mas era uma peça em couro e estava ali com um dano e era para reparar. Então, são coisas que vão muito além da camisa social e do edredom. Os casacos de vison, de pele agora, tem toda uma parte de cuidados de materiais ecológicos. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas é pele animal. Não, tem uma grande gama de produtos ecológicos, de produtos sintéticos e que demandam, assim, muito mais cuidado, por serem produtos... de origem química mesmo, né? Industrializados, por assim dizer. E que daí o cuidado precisa ser dobrado na manutenção dessas peças. Então, são vários setores que a gente abrange. Gente, eu sempre gosto muito de trazer, quando possível, dentro do IBFcast, algumas curiosidades. E eu achei tão interessante porque a Henriette, a formação dela é geóloga. Aí vocês vejam como é que a vida às vezes, ela traça alguns destinos para a gente que são bem interessantes, né? Ela é filha de empreendedores. Então, quer dizer, o empreendedorismo está no sangue, né? E ela teve o primeiro negócio dela aos 11 anos. Qual foi esse negócio, hein, aos 11 anos, hein? Lembra daquele tazo, aquele brinquedinho que vinha no salgadinho? Então, era a minha fase, né? Peguei a onda do tazo e jogar tazo na escola, em todo lugar, era a onda do momento, né? Assim como teve o Tamagotchi antes lá, o bichinho. E nisso, os meus pais, eu cresci num restaurante, numa pizzaria, nós mudamos esse restaurante para uma casa um pouco maior, tinham vários espaços ali, e aí eu era muito de comprar e vender coisas, meu pai descobriu uma distribuidora de tazos no Porto de Santos,
lá na Baixada Santista. E aí eu falei, me leva lá, né, deixa eu ver o que é isso. E aí sempre ganhando mesada, vendendo, comprando coisa. Falei, vou levar isso daí lá para a loja, me dá um pedaço da loja, vou comprar aqui. Então, eu acho muito legal essa coisa de também, meus pais sempre me apoiaram nisso, a entender sobre precificação, a fazer, a aprender, né, a vender, a negociar. Então, isso foi muito legal. Então, eu tinha ali um pedaço que era o espaço de um café do setor ali da pizzaria, onde eu tinha também ali a minha vendinha. Então, fiquei 3 anos vendendo tudo que era coisa do jogo do tazo. Então, era desde os apoios, as caixinhas, os joguinhos em si. E aí, nisso eu tive bastante experiência, desde o relacionamento com o cliente, a precificar, a fechar o meu caixinha lá. Isso foi muito bom. É legal, gente, eu estou falando isso porque eu acho super interessante, né, a oportunidade que as pessoas têm e como é importante empreender, né? Você chegou a atuar como geóloga, né? Sim, quase 10 anos. Nossa, e aí de repente veio aquele negócio, né? Eu quero montar um negócio meu, uma coisa própria. Aí você já tinha aquela experiência, por exemplo, lá dos 11 anos de idade. Aí você tinha, por exemplo, os pais que sempre tiveram presentes, sempre incentivando. Eu acho que isso daí tudo acabou levando, por exemplo, a fundação da IUP, né? A estruturação da IUP. E a alegria de ver a IUP crescer cada vez mais, né? Sim, sim, é porque eu trabalhava com eles, né, assim, eu ia para a escola, da escola saía e ficava no negócio com eles, e isso foi assim, dos 3 anos de idade, antes de ir para a escola mesmo, até os 18. Então, toda essa minha infância e adolescência foi ali acompanhando e atuando com eles. No restaurante, em todas as etapas ali, desde servir mesa, fechar caixa, atender os clientes, então contratar, demitir, então isso eu já tinha essa experiência ali com eles. E no mundo corporativo mesmo, tendo uma carreira de bastante sucesso, sendo muito realizada também nos desafios profissionais que eu tinha, faltava alguma coisa, é muito estranho isso, né? Faltava uma lida diária com os clientes, faltava colocar ali a minha energia, os meus valores, o meu jeitão de ser em algo onde eu principalmente pudesse resolver ali de forma mais imediata. Eu trabalhava com casos bem complexos e onde os resultados não eram ali imediatos e muito possivelmente eu não estaria nem viva para ver os resultados do meu trabalho na minha antiga carreira. E isso me incomodava um pouco, falava, puxa vida, né, eu faço um negócio aqui tão técnico, tão específico, é gratificante também pela habilidade ali, né, técnica aplicada, mas essa lida diária sentia muita falta, e isso me faz todo dia pular da cama bem feliz. Oi, Riad, a gente está praticamente finalizando esse episódio do IBFcast, mas eu gostaria, acho que é muito importante, a gente passa por um momento econômico muito complicado, né? Não só no Brasil, no exterior também, né? O mundo como, né, de uma forma geral, até essa questão da taxação norte-americana em cima de vários países e tal. Mas eu sei mais ou menos a resposta que ela vai dar, mas para quem gosta de empreender, né? Independente, por exemplo, da situação muitas vezes econômica, né, que talvez as pessoas tenham que adiar às vezes alguns projetos e tal, mas quem gosta de empreender e realmente tem empreendedorismo no sangue, sabe o momento certo de seguir. E eu queria que você trouxesse agora para nós, qual o conselho que você dá hoje, levando em consideração, né, essa situação política, situação econômica, Brasil, mundo e tal, para quem quer empreender? Planejar. A gente, de novo, né, assim, um aspecto cultural muito forte é só sair fazendo as coisas e, vamos ver no que vai dar. Não então, assim, né? a gente sabe que, sim, há um grande número de pessoas que acabam empreendendo por necessidade. Ok, isso acontece, mas o maior problema disso se bate a necessidade, tem que bater junto o aprendizado, tem que aí que tem que ser mais forte ainda, se é por necessidade, diferente às vezes daquilo que já vem ali por um talento, digamos assim, né, uma vocação, um dom, e onde, sim, para eu sair, eu não saí do corporativo da noite para o dia, eu me planejei por 4 anos, eu fui lá, eu fiz um MBA, eu fiz depois outras capacitações, já com
com o olhar, eu não sabia que ia ser a IUP, mas eu já sabia que se eu fosse seguir uma carreira solo, em qual segmento que fosse, isso ia demandar conhecimentos ali que eu não tinha. Uma expertise diferente. Então, isso eu acho muito necessário. Não, e ainda mais agora, tudo é muito mais fácil, qualquer curso EAD, não tem mais a desculpa, sabe, de você ter que ir até o lugar. Então, agora, ainda mais falando, né, de ChatGPT, de inteligência artificial, você consegue sim, não dá para usar a falta de conhecimento como desculpa, né? Então, eu vejo o planejamento como a base disso. Para fechar, eu queria saber com você, dentro do processo do planejamento estratégico da IUP, vocês pensam numa internacionalização? Por que eu falo isso? Porque a internet você não tem barreiras, né? Tecnologia você não tem barreiras. Tá no foco de vocês futuro, de repente, esse processo de internacionalização da marca? Sim, primeiro, né, seguindo aí, o foco é ser a mais reconhecida no Brasil, a mais utilizada, a mais amada, né? E aí a plataforma ela já é bilíngue, em razão dos turistas, em razão das pessoas que moram aqui no Brasil e que são de fora. Então, para facilitar isso foi um resultado também das pesquisas desde o início, que a gente via o idioma como uma barreira. Muitas pessoas queriam utilizar a lavanderia, seja porque estava viajando, seja porque morava aqui, e você não encontrava donos ou colaboradores dessas lavanderias que sabiam falar inglês. Então, a comunicação foi um dos pontos que já nos fez criar a IUP de forma bilíngue. Então, você baixa o app e consegue usar em português ou em inglês. E a gente já sabia, em razão disso mesmo, dessa facilidade, dessa escala, de que uma vez dominando, né, o Brasil no quesito do reconhecimento e da parceria, estando presente em todos os estados, não há impedimentos para estarmos também nos outros países. Henriette Oliveira, muito obrigado por você compartilhar, né, com a gente a tua experiência, o teu modelo de negócio. Eu achei super interessante, super curioso, né? Eu acho que muita gente vai buscar a IUP, né, como uma solução importante, por exemplo, por conta do carinho, né, que vocês oferecem no modelo de negócio. Aí as pessoas querem saber um pouco mais sobre a IUP. Como é que elas fazem? Opa, entra no site iup.com.br ou no app.iup.com, ou baixa o aplicativo da IUP. Tem todas as nossas redes sociais também, que é IUP-BR. E tem YouTube, Instagram, Facebook, então é super fácil nos encontrar para conhecer todos os parceiros. Baixou o app, colocou ali o endereço, seja do trabalho ou seja da casa. É fácil também pedir no endereço e entregar em outro, então é super flexível com relação a isso. Descobre as lavanderias da região e faz o pedido em menos de 1 minuto. Obrigado, viu, Henriette? Eu que agradeço, um prazer. Gente, olha, e você pode acessar, né, os conteúdos mais diversos do IBF Campinas Interior Paulista no site do próprio IBF, no canal do IBF no YouTube, né, você tem ali todos os episódios do IBFcast. E lembrando que o IBFcast é uma produção do IBF Campinas Interior Paulista. Então, eu conto com a sua audiência no próximo episódio do IBFcast. Até lá.